O nosso trabalho de mecânica do solo será composto pela equipe Luciana da Rocha Melo Guerra, Maria Rosineide Gonçalves, Ranielis da Silva, sob a orientação do professor Adeildo Mourinho. Neste trabalho, nós iremos determinar o centroide de uma chapa de aço esquematizado por essa figura. Se uma seção tem um eixo de simetria, o centroide está sobre esse eixo. Se uma seção tem dois eixos de simetria, o centroide é uma interseção desses dois eixos. Como nós temos uma figura que não é regular, o centroide dessas superfícies com forma geométrica mais complexa pode ser facilmente calculado se tiver alguma forma ou maneira de subdividir em formas mais simples. Nesse caso aqui, iremos dividir nossa figura em diversas figuras, que será dada por triângulos, retângulos, círculos, aí algumas figuras que são determinadas por funções. No caso dessa aqui, que é uma função seno, e aqui mais duas funções. As áreas que estão vazadas, nós iremos calcular deixando elas com áreas negativas para subtrair das áreas seguintes, para termos então o centroide total. Para o cálculo do centroide da nossa chapa de aço, dividiremos a chapa em N regiões cujas formas geométricas são conhecidas e em regiões delimitadas por funções conhecidas posteriormente. Calculamos o centroide dessas N regiões e, a partir do centroide das regiões, podemos calcular o centroide da chapa de aço. Aqui está a nossa figura, que iremos calcular primeiro o triângulo, que podemos observar aqui através do plano cartesiano, a localização dele, as coordenadas que eles têm. Então, fazemos nosso cálculo da área, que será dado pela base vezes a altura sobre 2, como estamos vendo na figura anterior, base 2, altura 2, será dado 2 vezes 2 sobre 2, que é igual, a área será igual a 2 metros quadrados. O cálculo das coordenadas do centroide será dado, iremos calcular o centroide em x, que será dado pela fórmula 6 mais 1/3 vezes 2, que é a base. Isso nos resulta que o nosso x barra será 20 sobre 3, simplificando temos que o nosso x barra será 6,67 metros. O nosso y barra é dado por 2/3 multiplicado por 2, isso resulta em 4/3. Simplificando, temos que a nossa coordenada do centroide será 1,33. Agora, através disso, nós podemos calcular o momento estático da nossa primeira figura, que será dado. E esse momento ele será calculado em relação a cada um dos eixos. E a depender da posição do eixo em relação à superfície, o momento ele pode ser nulo, negativo ou positivo. Nesse caso aqui temos que o nosso momento estático em relação ao eixo x será dado por y média, a coordenada centroide do y, multiplicando pela área da nossa figura. Temos que o nosso Qx será igual a 1,33, que é a nossa coordenada do centroide em y, multiplicando por 2, que é a nossa área da figura, totalizando então que o nosso momento estático em relação ao eixo x será dado por 2,67. Como podemos observar, nesse caso, o nosso momento estático em relação ao eixo x será positivo. Agora, calculando o momento estático em relação às coordenadas do eixo y, temos que o nosso momento estático em y será dado pelo x barra, que é a coordenada do centroide da nossa figura em relação a x, multiplicando pela área total da nossa figura, que nos dá que a nossa coordenada x barra será 6,67, multiplicando a nossa área total, temos que a nossa coordenada do momento estático em relação ao eixo será dado por 13,33. Como podemos observar mais uma vez, a nossa figura tem os dois momentos estáticos em relação a cada um dos eixos, ambos positivos. Aqui temos a tabelinha que vamos montando a cada figura que formos calculando, para no final nós termos a área total da figura e então podemos calcular o centroide da figura total. Que nesse caso, ele pode dar dentro ou fora da figura, como temos uma figura irregular. A nossa segunda figura será dada por este quadrado aqui, que para
temos, observando a escala do plano cartesiano, podemos localizar as suas dimensões. Temos que ela mede 1 em relação ao eixo x e 1 em relação ao eixo y. Calculando a área, temos que a área de um quadrado vai ser base vezes a altura, resultando 1 vezes 1, que dá igual a 1 metro quadrado, que é a área total do nosso quadrado. Para o cálculo das coordenadas do centroide, temos que o nosso x barra será a base sobre 2. Como sabemos que a nossa base é 1, então a nossa coordenada do centroide em relação ao eixo y será 1 sobre 2, que nos resulta em 0,5 metros, ou meio metro. A coordenada do centroide da nossa figura em relação ao eixo y será dada pela altura sobre 2. Como temos um quadrado, sabemos que a altura também será 1. Então, nossa coordenada do centroide em relação ao eixo y será dada por 1 meio, que é igual a 1 meio. Cálculo do momento estático da área em relação ao eixo x. Como já sabemos desde a figura anterior, que o cálculo do momento estático da figura em relação ao eixo x será dado pela coordenada do centroide em y, multiplicando a área total da nossa figura, o que nos dá que nosso momento estático será dado por meio, nossa coordenada do centroide em y, multiplicando nossa área, será igual a meio metros cúbicos. Como podemos observar, também nossa coordenada será positiva. Agora, calculando o momento estático da área em relação ao eixo y, temos que a coordenada em relação ao eixo y será dado por a coordenada do centroide em relação a x, multiplicando pela área da nossa figura, que sabemos que é 1 metro. Logo, temos que a nossa coordenada do centroide em relação a x será meio vezes 1, que nos resulta em meio metros cúbicos. Também, como na outra figura, as duas coordenadas, tanto o do eixo x como do eixo y, é positivo. Aqui já montamos os valores adquiridos na figura anterior, na nossa tabelinha. Como podemos ver, a nossa área, as coordenadas x e a coordenada y, e os momentos estáticos em x e em y. Agora, a nossa terceira figura será um triângulo vazado. Como foi dito anteriormente, quando triângulo vazado, usaremos a área negativa. Então, a área desse triângulo será dada pela base vezes a altura sobre 2. Temos que a base é igual a 2 vezes 1, que é a altura do nosso triângulo, aqui base 2, dividido por 2, o que nos dá que a área do nosso triângulo será 1 meio. Mas como nossa figura é uma figura vazada, quando formos calcular a somatória de todas as áreas, calculamos ela como área negativa para subtrair da área da figura total. Agora vamos calcular as coordenadas do centroide. Em relação ao eixo x, será dado por b sobre 2, que dá 2 sobre 2, que vai ser igual a 1 metro. E as coordenadas do centroide em relação ao eixo y será dado por menos 3 menos altura sobre 3. Como sabemos que a nossa altura é 1, temos que a nossa coordenada x será menos 3 menos 2 vezes 1 sobre 3, que nos dá menos 3,67. O cálculo do momento estático da área em relação ao eixo x será dado, como nas outras figuras, da mesma maneira. O Q de x que multiplica o y barra vezes a área. O que nos dá que o nosso y barra é menos 3,67 vezes menos 1, nos dando que a nossa área é 3,67. E o Q de y será dado por x barra, que é a nossa coordenada do centroide, vezes a área, resultando 1
que é a nossa x barra, coordenada do nosso centroide em relação a x, multiplicando pela área 1 também, nega esse caso negativo, que nos dá menos 1 metro. Como podemos observar aqui, ó, já está localizado que a área vai ser menos 1, porque como ela é uma área vazada, nós vamos subtrair. Aqui já está localizado na nossa tabela os valores da região 1, 2 e agora colocamos a região 3, para em seguida podermos calcular a somatória do centroide, então ter o centroide total da nossa chapa de aço. Agora, nosso próximo passo será calcular o círculo, que, como sabemos, é uma figura vazada, e logo temos uma área também negativa. Pois, se não considerarmos a área como negativa, o nosso centroide vai ser deslocado. A área do nosso círculo será dada por πr ao quadrado. Quando sabemos que como nossa figura tem diâmetro de 1 metro, logo o nosso raio será meio. Somando aqui tudo, fazendo toda a multiplicação, temos que a nossa área será 0,785 metros quadrados. O cálculo das coordenadas do nosso centroide da área em relação ao eixo x será localizado pela figura a partir dos eixos cartesianos. Como podemos observar aqui, essa figura ela tem, em relação ao eixo x, coordenadas 2,5 e em relação ao eixo y, coordenada igual a 1. Então, aqui em relação a x temos 2,5 e em relação a y temos menos 1, porque, como observamos, ela está abaixo da interseção do eixo, na parte negativa de x. O cálculo do momento estático em relação ao eixo y será dado pelo Q de x, que é igual a y barra vezes a área. Como o nosso y barra é menos 1, multiplicando pela nossa área 0,785 metros, temos que o momento estático em relação a x será dado por menos 0,785. E o momento estático da área em relação ao eixo y será dado por Q de y multiplicando o x barra, que é a nossa coordenada do centroide, em x, multiplicando a nossa área. Então, Q de y será igual a 2,5, que é a nossa x barra, coordenada do nosso centroide em x, multiplicando a área, que é 0,785, o que nos dá que o nosso momento estático em relação a y será igual a 1,96. Como podemos observar que agora houve uma mudança em relação às coordenadas do nosso momento. O momento em relação a x foi negativo e o momento em relação a y deu positivo. Isso aconteceu porque a nossa figura tem coordenada de centroide em x positiva e em y negativa. Aqui está agora a somatória de todas as áreas da figura 4, que já está junta com as áreas da região 1, 2 e 3, que em seguida iremos calcular a figura total. Agora vamos calcular o retângulo completo. Como ele tem uma forma mais simples, que tem dois eixos de simetria, cuja interseção coincide com a interseção das diagonais. Logo, a nossa coordenada do centroide será visivelmente fácil de localizar, pois como ela é uma figura simples e os eixos de simetria é a interseção, temos que, em relação a x, nosso eixo de simetria será 2,5, sendo que a figura tem tamanho 5 metros, então nosso eixo em x vai ser 2,5, e em y, como a figura tem tamanho 4 metros, será 2. Nós vamos ver logo a seguir. Primeiro calcularemos a área, que será dada pela base vezes a altura. Como sabemos que ela tem base 5 e altura 4 metros, temos que a nossa área será igual a 20 metros quadrados. E o cálculo das coordenadas do centroide será dada por x barra é igual a base sobre 2.
Como sabemos que a nossa base mede 5 metros sobre 2, como já haveria falado anteriormente, temos que a nossa coordenada do centroide em relação a x será 2,5 metros. Já a nossa coordenada em relação ao eixo y, temos que será menos a altura sobre 2, como ele está abaixo da origem. Então, a altura temos que era 4 metros, como vimos anteriormente, sobre 2 será dado, o nosso y barra será igual a menos 2 metros. Agora que já temos a nossa área, a nossa coordenada do centroide em x e em y, então podemos calcular o momento estático dessa figura. Que esse momento em relação ao eixo x será dado mais uma vez pela multiplicação do y barra vezes a área total da figura, nos resultando que o nosso φ de x será menos 2, que é a nossa coordenada do centroide em x, em y, vezes a área do nosso figura, nos resultando que o nosso momento estático será 40 metros cúbicos. Já o cálculo do momento estático da área em relação ao eixo y será dado pelo Q de x, que aí vai ser igual a coordenada do centroide em x vezes a área total da figura, totalizando que nossa coordenada será 2,5 vezes 20, resultando em 50. Como podemos observar aqui, nossa figura será dada por dois momentos estáticos positivos. Agora vamos à nossa terceira figura, que mais uma vez, nossa quinta figura, que mais uma vez será um triângulo. Primeiro calcularemos a área desse triângulo, que será dado pela base vezes a altura sobre 2. Podemos aqui localizar na figura anterior que a base dele será dada por 2 metros, como está aqui a nossa medida, e a altura será dada por 1 metro. Então, a área vai ser 2 metros da base, vezes 1 metro da altura, sobre 2, nos resultando em 1 metro quadrado. Agora vamos calcular as coordenadas do centroide em relação a x e em relação a y. Que nos dá que em relação a x ela será dada por 3 mais 1/3 vezes 1, que é da nossa altura do triângulo, resultando em 10 sobre 10/3, que será a nossa coordenada do centroide, que simplificando teremos 3,33 metros. A nossa coordenada em y será 4 mais 1/3 vezes a altura. Multiplicando teremos 13 sobre 3, resultando que a nossa coordenada do centroide em y será 4,33 metros. Agora podemos calcular o momento estático da área em relação ao eixo x. Q de x é igual a y barra, que é a nossa coordenada do centroide em y, vezes a nossa área total da figura. Q de x será igual a 3,33 vezes 1, que nos resulta em 3,33 metros. E Q de y será dado por x barra vezes a área, que nos resulta em 4,33 metros cúbicos. Agora a Ranieri vai dar continuidade a mais uma figura. Iremos calcular agora o centroide do trapézio. Então, como é uma figura irregular, nós vamos ter o seu centroide tabelado. Então, vamos começar pela área. A área do trapézio é igual a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. A base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Isso implica que a área vai ser igual a 2 mais 1 vezes 0,5 por 2. A área resulta em 0,75 metros quadrados.
Neste caso, usaremos a área negativa, porque é uma figura vazada. Vamos calcular agora as coordenadas do centroide. Então, as coordenadas do centroide em relação ao x, nós temos 3 mais a base maior dividido por 2. O x barra, o nosso centroide, em relação a x, vai ser, a base maior é 2, aí vai ficar 3 mais 2 dividido por 2. Isso vai ser igual a 4 metros. Então, o nosso x da centroide do trapézio é igual a 4 metros. O nosso y vai ser negativo, que vai ficar menos 3 mais a área h sobre 3. Que isso vai ser igual a menos 3,163 metros. O y está negativo porque está abaixo, porque é da fórmula. Agora vamos calcular o momento estático da área em relação ao eixo x. Q de x é igual a y barra vezes a. O Q de x, nós pegamos o y barra, que é negativo, e multiplicamos pela área. Que isso vai ser igual a menos 2,375 metros cúbicos. O nosso momento estático está negativo por conta que ele é um elemento vazado. Por conta da fórmula da centroide do x, do y. Agora o cálculo do momento estático de área em relação ao eixo y. Similar ao que nós fizemos com o eixo x, faremos com o eixo x. Similar ao eixo y, faremos ao eixo x. Que nosso QY vai ser igual a x barra vezes a área. Aí, consequentemente, nós temos 3 metros. Que é a nossa área, 4 metros vezes... Desculpa, nossa área não. O nosso x barra, nossa centroide em x, 4, vezes a nossa área, que é 0,75 metros quadrados. Aí nós temos 3 metros cúbicos. Aí temos aqui na tabela os valores para x barra, y barra, o QX e o QY. Agora, como temos figuras irregulares, vamos calcular a centroide através de funções. Vamos calcular esta função agora, a área desta função. Calcularemos a área da figura ao lado a partir da seguinte expressão. A área vai ser igual à integral de dA do elemento. Com o P de y variando de 0 a menos π, nós vamos ter a seguinte integral. A área será igual... A área vai ser igual à integral de menos π a 0 de x, que é da função, xy vezes dy. Essa variação de menos π a 0 vai estar variando porque é uma função de seno. Aí nós temos xy vai ser igual ao seno de y. Tiramos essa integral aqui, resolvendo a integral. E substituímos na função, nessa função aqui, de cima. A área vai ser integral de menos π a 0, seno de y dy. Como que x igual a isso? Pronto, aí tendo xy igual a seno de y, substituímos aqui, nessa função. E derivando, encontramos a área igual a derivada do seno é menos o cosseno de y. Aí variando, vai ser o símbolo da integral de menos π a 0. Nós vamos encontrar a área vai ser menos 1, vai dar menos 2 metros quadrados. Sabe? Agora, calculando o momento estático da área em relação a x. Então, o Q de x vai ser igual à integral de y do elemento.
vezes dA do elemento. O nosso QX vai ser igual à integral de menos π a zero, utilizando o intervalo de lá do outro slide, de y do elemento vezes x do elemento dy, que nós estamos derivando em relação à função y. Aí, resolvendo isso, nós temos o nosso y do elemento vai ser igual a y, vezes o x do elemento vai ser seno de y sobre 2. Substituindo, teremos que x vai ser igual à integral de menos π a zero de y, que é o y do elemento, vezes o seno, que é o x do elemento, seno de y sobre 2 dy. Substituindo a integral, simplificando a integral, nós temos que x é igual a 1 meio da integral de menos π a zero da função y vezes seno de y dy. E integrando, nós teremos que x vai ser igual a 1 meio de y ao quadrado sobre 2 vezes menos o cosseno de y, variando de menos π a zero. Aplicando a integral no intervalo, nós teremos que o nosso QX vai ser igual a π metros cúbicos. Cálculo do momento estático da área em relação a y. Aí, o momento será dado pela expressão QY é igual à integral de x do elemento vezes dA do elemento. Logo, sabemos que QY vai ser igual a menos π, integral de menos π até zero, do x do elemento vezes xy vezes dy. Sabendo que x do elemento é seno de y sobre 2, que nós já temos esse resultado anteriormente, e que xy é igual a seno de y, nós só vamos substituir. QY vai ser igual à integral de π a zero. Substituindo o x do elemento, nós sabemos que x do elemento é seno de y sobre 2, vezes xy, que é igual a seno de y, substituindo aqui, vezes dy. Aí nós vamos simplificar para ficar mais fácil entender. Aí, simplificando, nós temos que o QX é igual a 1 meio da integral de menos π a zero do seno de y ao quadrado dy. Aí, aplicando o método da integral, nós fazemos QY é igual a π sobre 4 metros cúbicos. Agora, vamos calcular as coordenadas do centroide de A em relação aos eixos x e y. Em relação ao eixo x, nós temos que o x barra de QY sobre A vai ser igual a x barra QY, anteriormente ficou π sobre 4, dividido por 2, que vai ser igual a 0,393 metros. O eixo y será dado por y barra QX sobre o A. Então, nós temos o y barra vai ser igual a π sobre 2, que vai ser igual a 1,57 metros. As nossas coordenadas do centroide de x barra é 3 metros e a do y barra é 4,8 metros. Então, na nossa tabela ficará a área, menos 2 metros quadrados, o x barra 3 metros, o y barra 4,8 metros, o QX π metros cúbicos e o QY π sobre 4 metros cúbicos. Agora, iremos calcular a figura 9, que está localizada na região fora do eixo de simetria da figura que está localizada. Calcularemos a área da figura ao lado a partir da seguinte expressão. A área é igual à integral de A do elemento, dA do elemento, com PY variando de menos 4 a menos π. Então, a integral será dada por substituindo
essa integral nos intervalos, nós temos menos π, integral de menos 4 a menos π, xy vezes dy. Sabendo que xy é igual a seno de y, nós vamos substituir na função, onde teremos a área da integral de menos 4 a menos π. Aí, substituindo xy, nós temos seno de y vezes dy. Derivando, encontramos a área é igual a menos o cosseno de y, variando de menos 4 a π. Aplicamos no intervalo e teremos a área igual a 1 menos 0,654. A área vai ser 0,346 metros quadrados. Então, a área desta figura será 0,346 metros quadrados. Para o cálculo do momento estático da área em relação ao eixo x, nós iremos utilizar a seguinte expressão. Q de x vai ser igual à integral de menos 4 a menos π, y do elemento, vezes xy dy. Que estamos já substituindo nessa equação. Aí, como temos que y do elemento é igual a y e xy é igual a seno de y, quando substituir vai ficar qx igual à integral de menos 4 a menos π de y, que é substituindo y do elemento, fica y vezes xy vai ficar seno de y vezes dy. Simplificando, ficará q de x de 1/2 da integral de menos π a 0 de y vezes seno de y vezes dy. Nós vamos ter qx igual a 1/2 de y ao quadrado dividido por 2, que multiplica o cosseno negativo de y, variando de menos 4 a menos π. Que o nosso qx vai ser igual a menos 1,283 metros cúbicos. Agora, calculando o momento estático da área em relação ao eixo y, nós teremos que o momento será dado pela expressão Q de y igual à integral de x do elemento vezes dA do elemento. O nosso Q de y é a integral de menos 4 a menos π do x do elemento vezes x do elemento vezes dy. Então, sabendo que xy é x de y é seno de y e x do elemento é seno de y sobre 2, nós teremos, com a segunda substituição, Q de y vai ser igual a integral de menos 4 a menos π seno de y, que nós estamos substituindo o x do elemento sobre seno de y sobre 2 vezes seno de y vezes dy. E calculando o momento estático de área em relação a eixo, nós teremos a seguinte integral simplificada. Qy é igual a 1/2 de integral de menos π a 0 do seno de y ao quadrado dy. Aplicando a integral no intervalo, teremos Q de y é igual a 0,909 metros cúbicos. Agora vamos calcular a coordenada do centroide em relação aos eixos x e y. Em relação ao eixo x, nós temos x barra igual a QY sobre A, que vai ser, o x barra vai ser igual a 0,909 dividido por 0,346. Nosso resultado é 0,2625 metros. Desculpa, 0,2625 metros. Eixo y, y barra QX sobre A, será a área negativa menos 1,283 dividido por 0,346. Y barra vai ser igual a menos 3,704 metros.
As coordenadas do centroide x barra vai ser igual a 0,2625 metros. E y barra vai ser menos 3,704 metros. Na nossa tabela, nós temos aqui os valores das centroides e dos momentos estáticos em relação à figura 9. Agora, vamos ver em relação à figura 10, que é esta figura aqui. Vamos calcular a área com a seguinte expressão, que já foi dada antes, com P2 de x variando de 1 a 3. A integral será dada por, substituindo esta equação, nós teremos a integral de 1, variando de 1 a 3, y de x dx. Sabendo que y de x é igual a x menos 2 ao quadrado. Vamos substituir na função e teremos a área vai ser igual a integral de 1 a 3 com a função de x menos 2 ao quadrado dx. Derivando, encontramos a área igual a x ao cubo sobre 3, desse x aqui, menos 2x ao quadrado, mais 4x. Isso aqui é o quadrado perfeito. Aí do quadrado perfeito a gente deriva, variando de 1 a 3. Aplicando no intervalo, nós temos a área sendo igual a 2/3, que a área vai ser igual a 0,667 metros quadrados. O momento será dado pela expressão Q de x é igual a integral de y do elemento vezes dA do elemento. Então, sabemos já que Q de x vai ser igual a integral de 1, variando de 1 a 3. O vezes y do elemento vezes dA do elemento vezes dx. O nosso y do elemento é yx sobre 2. E dA do elemento é yx dx. Substituindo, teremos que o nosso QX vai ser igual a integral de 1 a 3 yx sobre 2 vezes yx dx. Nosso QX vai ser igual a integral de 1 a 3 da nossa função de x menos 2 ao quadrado sobre 2 vezes x menos 2 ao quadrado dx, que estamos substituindo esses valores. Aí, nós simplificando a integral, teremos que x é igual a integral variando, ou a integral de 1 a 3 de x menos 2 à quarta dx. E integrando, nós teremos que x vai ser igual a 0,2 metros cúbicos. Cálculo do momento estático de área em relação ao eixo y. Nós temos que o nosso QY será igual à integral de 1 a 3 x do elemento vezes x do elemento dy. Então, o nosso dA do elemento vai ser y de x dx. E o x do elemento será igual a x. Substituindo, nós temos o QY é igual a integral de 1 a 3 de xy de x dx. Cálculo do momento estático de área em relação ao eixo y. Simplificando a integral, ficaremos com o Q de y será igual a integral de 1 a 3 de x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 4x dx. Aplicando a integral no intervalo, nós teremos que de y será igual a 1,33 metros cúbicos. Cálculo das coordenadas do centroide de A em relação aos eixos x e y. Em relação ao eixo x, nós já sabemos que nosso x barra é igual a QY sobre A, que vai ser igual a 2 metros. Nosso QY é igual a 1,33 e a nossa área dessa região é 0,667.
ocasionando x barra igual a 2 metros. Em relação ao eixo y, nós temos nosso y barra que é igual a qx sobre a. Nosso y barra será igual a 0,2, que é esse aqui x, dividido por 0,667, que é a nossa área. Então, nosso y barra será 0,3 metros. As coordenadas do centroide, x barra é igual a 2 metros e y barra é igual a 0,3 metros. Temos aqui na nossa tabela os valores da área da região, do x barra, do y barra, do qx e do qy. Agora iremos calcular a área, a centroide e o momento estático desta partezinha aqui, desta área, dessa figura. Calculamos a área a partir da seguinte expressão. A área vai ser igual à integral de dA do elemento com P2 de x, com os intervalos de 0 a 1. Então, a integral será dada por substituindo a nossa equação, nós teremos a área integral igual à integral de 0, que são os intervalos, de 0 a 1, yx dx. Então, nós sabemos que o nosso dA é igual ao y de x dx, e, consequentemente, o nosso y de x vai ser igual a x elevado a 1 meio. Substituindo na função, nós temos que a área é igual à integral de 0 a 1, substituindo o valor de yx, nós temos x elevado a 1 meio dx. E derivando, nós temos que a área é igual a 2x elevado a 3 meios sobre 3, variando de 0 a 1. Aplicamos no intervalo de 0 a 1 e obtemos a área igual a 2 terços. Consequentemente, a área será 0,667 metros quadrados. O momento será dado pela expressão qx, o cálculo do momento estático de área em relação ao eixo x. O momento será dado pela expressão qx igual à integral de y do elemento vezes dA do elemento. Logo, sabemos que qx é igual à integral de 0 a 1, y do elemento vezes dA do elemento vezes dx. Sabendo que o nosso y do elemento é igual a yx dividido por 2 e o dA do elemento é igual a y de x dx, substituindo teremos que a nossa equação ficará qx é igual à integral de 0 a 1 y do elemento sobre 2 vezes y de x dx. Aí, o nosso qx, a gente substituindo, ficará a integral de 0 a 1, raiz de x sobre 2 vezes raiz de x. Cálculo do momento estático de área em relação ao eixo x. Simplificando a integral ficará como qx igual à integral de 0 a 1, x sobre 2 dx. E integrando e aplicando o intervalo, o nosso qx vai ser igual a 1/4, que o nosso qx é igual a 0,25 metros cúbicos. Agora, em relação ao nosso cálculo do momento estático em relação ao eixo y, ficará com a mesma expressão anterior, qy igual à integral de x do elemento vezes dA do elemento. O nosso qy vai ser igual à integral de 0 a 1 do x do elemento vezes dA do elemento dy. Nós estamos integrando em relação a y. Sabendo que o dA do elemento é igual a y de x dx e x do elemento é igual a x, nós vamos substituir e vai ficar qy é igual a integral de 0 a 1 xy, substituindo x do elemento e é do elemento, x e a y, x dx. Teremos a seguinte equação: qy é igual a integral de 0 a 1 x vezes x elevado a 1 meio dx. Aplicando a integral no intervalo, nós temos qy é igual a 2 raiz de x ao cubo sobre 5, variando de 0 a 1. Aí, quando a gente aplica no intervalo, nós teremos
que o QY é igual a 2/5 metros cúbicos ou 0,4 metros cúbicos. Cálculo das coordenadas do centroide de A em relação aos eixos x e y. Em relação ao eixo x, nós temos a seguinte equação: x barra é igual a QY sobre a área. X barra vai ser igual a 0,4 dividido por 0,667. Nosso x barra vai ser igual a 0,60 metros. Em relação ao eixo y, nós temos que o y barra é igual a QX dividido pela área. Então, o nosso y barra vai ser igual a 0,25 dividido por 0,667. O nosso y barra vai ser igual a 0,375 metros. Então, as coordenadas do centroide será x barra vai ser igual a 0,60 metros e o nosso y barra 0,3 metros. Com isso, nós terminamos a nossa tabela, que temos com a área da nossa figura 11, o x barra, o y barra, o qx e o qy. Agora, somando, nós teremos os resultados. Vamos somar os resultados de